O 4 de julho da GSA não foi nada fácil, já que o Eclipse manipulou a Beth e o Rick. E a gente vai falar sobre esse 8º episódio agora, então bora lá falar sobre Stargirl. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre Stargirl. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui e não sabe o que está acontecendo, estou fazendo análises semanais sobre a série, então acompanhe minhas análises, eu sou legal, minhas análises também, então sempre acompanhe. E para você não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa o like que apoia meus conteúdos de Stargirl, então clica lá no botãozinho do like e vai lá nos comentários me contar o que vocês acharam do episódio e o que vocês esperam pro 9º episódio. Coloca lá que eu quero muito saber. O episódio dessa semana começou com a professora do Rick indo até a casa dele para entregar uma papelada sobre faculdade, porém o tio do Rick acabou aparecendo, desdenhou da cara dele, falou que ele ia acabar na prisão antes de ir para a faculdade. O Rick então acabou ficando frustrado e dirigiu até a floresta. E chegando lá ele encontrou o Solomon Grundy, os dois começaram a comer maçã juntos, o Rick começou a se lamentar sobre a vida dele e mesmo que parecesse que o Grundy não estava entendendo nada do que o Rick estava falando, ele até deu um tapinha nas costas dele e ofereceu uma maçã. E essa cena foi uma fofura, foi uma cena assim que eu olhei e fiquei, oh meu Deus, esse bonecão de CGI tem do coração e ele gosta ainda do Rick. Eu gostei do que eu vi ali. Mesmo que o CGI dessa temporada não esteja tão bom quanto da primeira, eu ainda assim passei um pano. E depois desse momento, o Rick estava pronto para ir embora da floresta, mas ele percebeu que vai ter uma caçada na floresta e isso acabou preocupando ele, já que o Grundy estava lá. E o Rick em pânico acabou ligando pro Pat para falar ali que ele precisava de ajuda com o Grundy, então o Pat, a Courtney e o Cosmo, que é o recente nome que ela deu pro cajado, vão até a floresta para ajudar o Rick. Porém, antes deles chegarem, o Rick acaba encontrando alguns caçadores que falam que um urso gigante pegou uma menina de 10 anos. E o Rick, mesmo sabendo que o Grundy não machucaria ninguém, ele acaba meio que encontrando a menina morta pouco tempo depois e fica ensandecido e quer capturar ali o Grundy. Porém, alguns segundos depois, a Kurt e o Pat acabam chegando no mesmo local da menina morta e percebem que ela era só uma ilusão do Eclipse. Mas daí já era tarde demais, porque o Rick foi atrás do Grundy, ele começou a espancar o Grundy e ele só parou de bater nele quando a Courtney chegou e usou o cajado ali meio que pra parar, né? Porque senão ele ia matar. Porque a gente sabe que na verdade o Grundy não era ele. Na verdade era o tio do Rick. Então foi toda uma confusão nessa cena, o Rick mesmo ficou confuso com o que estava acontecendo e o Rick com raiva acabou quebrando a ampulheta e nesse momento o olhar que a Courtney fez foi devastador pra mim. Ela tinha percebido que a GSA estava em ruínas. E o final do episódio foi a gota d'água pra ela, já que ela percebeu que o Rick acabou sendo preso depois de ser manipulado pelo Eclipse. Então não era culpa dele o que ele fez. Ele achou que ele estava protegendo as pessoas. Mas mesmo assim, a polícia não vai entender isso, né? Então ele acabou sendo preso e o tio dele foi levado pro hospital. E o Grundy apareceu na cena ali, lá no fundo, falando amigo, porque ele gosta do Rick. E essa cena eu me arrepiei, porque eu fiquei assim, tipo, meu Deus, o Grundy tem coração. E a gente tava julgando ele. Eu mesmo julguei ele na minha análise anterior, nas teorias, achando que ele ia matar alguém. Mas não, ele é bonzinho. E eu adorei esse enredo do Rick aqui no episódio, principalmente porque a gente viu a conexão que ele tem com o Grundy e como o Grundy pode ser um grande aliado pra GSA, né? Na luta contra o Eclipse em breve. Então, já tô esperançoso pra desenvolver melhor a relação desses dois. Entrelaçado com o enredo do Rick, que foi um enredo que eu gostei, a gente teve o enredo da Beth, que foi um enredo que eu achei bem insosso. O enredo dela começou com ela se comunicando novamente com o Dr. McNider e ele explica pra ela que tecnicamente ele tá vivo e preso numa sombra, mas ele não sabe muito bem aonde ele tá. E aí do nada, depois dessa comunicação acabar, o Eclipse acaba aparecendo na tela do computador da Beth e essa cena aí que ele aparece foi uma cena tosquíssima. Eu só precisava falar isso porque gente, eu entendi que a cena foi pra falar assim, a partir deste momento o Eclipse que está controlando a narrativa da vida da Beth, mas que a cena foi tosca foi. E daí depois dessa cena do computador, os pais da Beth aparecem, eles acabam falando pra ela que vão se divorciar e isso deixa ela bem abalada, principalmente porque eles falaram pra ela que depois que ela nasceu, eles acabaram perdendo amor um pelo outro, então eles meio que jogaram o fardo da separação deles nas costas dela. E a Beth, como ficou abalada com isso, tentou ir até a casa da Kurt
Courtney pra conversar e só encontrou o Bruce lá, que no caso é o nosso Eclipse, né? E ele acabou ali falando pra Beth que ela era uma mentirosa, que ela era uma ladra, e aos poucos ele foi jogando frases bem racistas na cara dela, e ele tentou fazer a Beth acreditar que ninguém da equipe ali da GSA queria ela na equipe, já que ela era fraca, ela não era útil. E sobre ela ser fraca, eu acho que isso é um pouco verdade, né? Eu acho que a Beth ali não é tão ativa na equipe. Isso eu até concordo com o Eclipse. Mas não ser útil eu também achei demais, né? Porque ela é útil, ela tem ali seus momentos, mas na fraqueza eu tive que concordar. Daí depois de todo esse momento do Eclipse pôr a Beth pra baixo, ela fala lá toda empoderada que ela gosta de ser a Doutora Meia-Noite, que ela escolheu ser a Doutora Meia-Noite, que ela gosta de ser negra, que ela não é fraca, enfim, ela jogou todo ali o empoderamento feminino dela e acabou com o Eclipse. E aí, pra finalizar todas as ilusões dele, ela colocou o óculos do Doutor Meia-Noite e ela acabou voltando pra realidade, percebendo que tudo que aconteceu foi uma ilusão. Até mesmo a conversa que ela teve com os pais dela foi uma ilusão criada pelo Eclipse. E o enredo da Beth foi esse. Não teve muito contexto. Foi um enredo que abordou racismo, foi um enredo que abordou ela se sentir fraca, não se sentir útil. Eu achei que ela se sentia útil na equipe. Até então, eu achei que ela era uma personagem que sabia que estava lá e gostava de estar lá, que ela sabia que ela estava lá por algum motivo, que ela deveria estar lá por algum motivo. Então, pra mim, a Beth sempre foi otimista e sempre foi alegre. Eu nunca achei que ela escondia esse medo, essa insegurança dentro dela. Mas a série quis abordar isso nesse episódio. E enfim, o episódio acabou com uma cena na casa dos Whitmores, onde a gente viu a Bárbara e o Mike conversando sobre os problemas que o Eclipse causou nesse episódio. E eles falaram que o Pat e a Courtney estavam na delegacia tentando ajudar o Rick. E nisso o Mike tentou consolar a Bárbara. E quando eles foram se abraçar, uma onda de gelo se espalhou pela casa. E nesse ponto chegamos ao final do episódio, onde eu gostaria de falar algumas teorias para o episódio 9, onde a primeira teoria é claro que é sobre o Cameron atacar ali a casa dos Whitmores, já que ele é filho do Geada, que tem gelo, então faz sentido pro final do episódio. E pela promo do próximo episódio, parece que os alvos do Eclipse vão ser ali o Mike, o Pat e a Bárbara. E a sinopse do episódio falou que o Pat vai ser relembrado de uma antiga missão ali com a antiga GSA sobre um antigo vilão, então ele vai relembrar alguma coisa que abalou muito ele no passado, enquanto o Mike vai remoer a culpa dele pela morte do Geada e vai enfrentar ali alguma alucinação com o Cameron, ou quem sabe o Eclipse é mais ardiloso e vai fazer o Cameron ter uma alucinação e descobrir que o Mike matou o pai dele e colocar o Cameron contra o Mike. Então imagina o Cameron de verdade atacando o Mike, ia ser mais intenso do que uma alucinação do Eclipse, pelo menos na minha perspectiva. E já a Bárbara vai encarar alguém do passado dela. E eu acho que esse alguém do passado vai ser o Sylvester, que vai aparecer pra encarar ela por algum motivo. Só que eu fico na dúvida, será que é o real Sylvester ou será que é uma alucinação do Eclipse? Porque a gente sabe que o real Sylvester se perdeu aí no churrasco e até agora não reapareceu. E aliás, o episódio 9 tem tudo pra ser um dos melhores episódios dessa temporada, já que o nosso Jay Garrick, ou como vocês preferirem, o Flash, vai aparecer nesse episódio pra ajudar em algum momento. E ele também vai aparecer em algumas cenas de flashback, que eu imagino que sejam flashbacks envolvendo ali, né, a alucinação que o Pat vai ter. E antes de acabar o vídeo, eu só queria pontuar que a cada novo episódio que o Eclipse consome alguma pessoa, ele vai ficando mais forte. E até então a gente percebeu que ele consumiu a Yolanda no episódio anterior e nesse o Rick. E sem o Rick e a Yolanda na GSA, a GSA fica sendo resumida a Courtney, porque a Beth não tem nenhum poder ativo. Então no 10º episódio, como a gente já viu em algumas fotos promocionais, a Courtney vai ter que conversar com a Jade pra ela voltar ali, né, pra ficar na GSA, pra pelo menos dar uma ajudada. E eu acho que o Jayken também pode ser utilizado nesse 10º episódio, já que ele foi introduzido e até agora nada sobre ele, né? Então, pra derrotar o Eclipse, eu talvez precise da Jade e do Thunderbolt, né, que tá com o Jake. Então, vamos ver o que vem por aí. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse 8º episódio, o que vocês esperam pro 9º episódio, coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, até o próximo e tchau!